Fala, seus resenheiros ligados aqui no canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós aqui mais uma vez para mais um vídeo e vamos aí resenhar aí sobre mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, campeonato que começou no final de semana, né? Começou no sábado, terminou no domingo e vamos falar aí sobre os principais resultados aí, a mudança na liderança do campeonato aí e mais alguns resultados interessantes que rolou nessa rodada. Então, sejam todos muito bem-vindos aí, bora para mais um vídeo. É isso aí, galera. Vamos lá, desenrolar o que aconteceu nessa oitava rodada do Campeonato Brasileiro, né? Claro que muita roubalheira, né? Como sempre aí pro queridinho da CBF, mas a gente ia enfrentar ali daqui a pouco, né? Antes de mais nada, se é novo no canal, tá passando por aí, já aproveita, se inscreve, deixa aí o seu comentário, curte, compartilha aí o vídeo, beleza? E é tudo para ajudar a gente aí também, galera. Então vamos lá, vamos começar aí com essa rodada roubada aí. É, bom, como o Vitor já levantou a bola, já matei no peito aqui, vou passar adiante. Então bora lá de Corinthians e Flamengo, né? Jogo que encerrou essa rodada aí, essa oitava rodada, o empate em 1-1 entre Corinthians e Flamengo aí na Neoquímica Arena. E claro, né, com reclamação para os dois lados, até porque tivemos ali uma expulsão do jogador do Flamengo e num lance muito parecido ali, o VAR nem foi chamado, então assim, muita reclamação dos dois lados, né? Então, cara, é aquilo, né? Mais uma vez, é chover no molhado. Falar de arbitragem brasileira é falar de erros e mais erros e falta de critério e erros e assim, é, é lamentável, né, cara, que a gente tenha tanta tecnologia à disposição, a gente tenha pessoas que a gente acha que são preparados, né? Porque vou até colocar uma aspas aqui, porque não é possível que uma pessoa com preparo consiga errar tanto dentro de uma única rodada de um campeonato que nem aqui no Brasil. Então, assim, é lamentável o que acontece, mas é isso. É chovendo molhado, né? Então, reclamações aí por parte dos dois times aí, e de fato, erros de arbitragem para os dois lados, né? Que culminou aí nesse empate aí. O que você achou aí, Vitor, desse. Tirando os erros de arbitragem, o que você acha que faltou aí por Corinthians conseguir os 3 pontos aí para cima do Flamengo? Cara, então, no meu ponto de vista foi um bom jogo, um grande jogo, principalmente no primeiro tempo. É claro que ali já no começo o Corinthians, né, o vacilo do Hugo ali faz com que o Flamengo abra o placar ali com o dançarino de TikTok, né, o Paquetop. Mas o Corinthians não se abateu, cara. Eu achei interessante que o Corinthians ele não se abateu como costuma ser aí em alguns jogos. O Corinthians continua indo para cima, se tratando de um jogo contra o Flamengo, continua indo para cima, tanto que logo ali, ó, perto dos 20 minutos, se não me engano, o Corinthians empata com o Yuri Alberto, voltando a fazer gols. Então, acredito que isso é muito bom para o próprio atleta ganhar mais confiança aí nesse retorno dele. E também já deixar claro aí que logo após o gol do Corinthians, o Memphis ali sai lesionado, né? Cara, podem falar o que for, tá? Não cai em defesa de nenhum jogadorzinho. Pra mim não foi mais do que um miguezinho ali por causa da data FIFA aí. Então podem me criticar aí à vontade, mas pra mim não deixa de ser um migué, tá? Sentiu, beleza, mas hoje em dia o jogador é muito melindroso, o jogador é muito mimizento, qualquer coisinha já sentiu, perto de uma Copa do Mundo o cara não quer ficar fora da Copa do Mundo. Então, tipo assim, o cara não pode desfalcar a Holanda de jeito nenhum, mas o clube que paga ali o salário dele ali, que tira da onde não tem para pagar ele, ele pode deixar ali escanteado. Então, enfim, né? Mas tá sendo pago o salário? Com certeza, com certeza. Eu não sei os Não, seus aí. eu Não tenho, sei eu os tenho, seus. tenho que perguntar porque vai que não tá, né? O mais engraçado é isso. Falam que o Corinthians não paga ninguém, que não tem dinheiro para pagar ninguém, mas falam que a gente tem dinheiro para pagar arbitragem. Isso que é bem estranho, né? Mas enfim, então, cara, o Corinthians para mim ele foi bem melhor, jogou bem melhor que o Flamengo, mas como sempre, né? O juiz deu aquela expulsão.
ali no início do segundo tempo com o jogador do Flamengo e foi chamado no VAR e tudo. Cara, já vejo, assim, minha opinião, tá? Se ele já decidiu, se ele já tinha na cabeça dele que ele não voltaria atrás, por que a demora na revisão do VAR? Porque assim, Cara, ele foi, revisou o VAR, demorou para revisar o VAR e manteve a decisão dele. Beleza, tá? E aí em seguida, depois desse lance de expulsão, cara, foi uma nojeira. Foi uma nojeira o que esse árbitro aí fez depois da expulsão do jogador do Flamengo. Tanto que, na minha opinião, ali também teve o pênalti no André, ali no segundo tempo, no decorrer da partida, que ali já não marcou. Deve ter sentido o peso na consciência, né, de ter expulsado o jogador do seu time. E ali não marcou o pênalti que era para ter marcado no André. Mas enfim, né? Jogo contra o Flamengo sempre tem isso. A CBF ali sempre ajudando o time deles. Corinthians fica sem mais uma vitória no campeonato. Já é o sétimo jogo seguido sem vitórias. Então realmente é preocupante. A situação do Corinthians é preocupante. Já tem quem queira a saída aí do Dorival. Mas o clube já bancou que ele não sai. Que após a data FIFA ele vai continuar. E assim também, cara, vou ser bem sincero. Mandar ele logo agora, eu já não acho necessário. Beleza que muitos jogos ali ele mexe errado, faz algumas substituições erradas ali. Ele tem essa mania de poupar jogador. No caso, contra a semana passada, contra o empate em 0-0 contra a Chapecoense. Poupou praticamente o time inteiro para jogar contra a Chapecoense. Então, assim, é desnecessário. O Dorival, como a gente acompanha muito alguns outros veículos de esporte aí, muita gente indignada com esse estilo paisão, né, vamos dizer assim, do Dorival. Deixa os jogadores muito à vontade e os jogadores acabam achando que o Corinthians ali é um resort, né? Então, tem muito que melhorar ali o Dorival, mas eu acredito que também se mandar embora agora também, vai trazer quem agora, né? Então já o ano já começou, já está no decorrer do ano, já tem Libertadores para começar, então eu não acho que seria necessário mandar ele embora agora. Vai dar mais um tempo aí de trabalho pro cara e, claro, não melhorar, aí não tem o que fazer, né? Aí nem eu posso ajudar se ele não se ajudar, né? assim como foi o caso do Vojvoda, né? O Vojvoda aí teve aqueles 12 dias lá também só de treinamentos. Quando voltou mais do mesmo. Ainda teve dois jogos e o estopim foi a derrota para o Internacional em casa, né? E já entrando no assunto Santos aí, Santos que visitou o Cruzeiro, conseguiu um empate ali por 0-0 com mais um lance polêmico aí de arbitragem ali, onde o Barreal fez um gol ali quase aos 50 minutos do segundo tempo, um jogo em que não teve muita oportunidade para os dois lados, mas que o Santos conseguiu ali descolar ali numa lúcida jogada desse time limitado e fraco tecnicamente, conseguiu ali um lance ali de luz ali, iluminados mesmo, para conseguir concluir uma única jogada certeira. Fez um gol, para mim, legítimo, né? Mas o juiz ele entrou com o VAR e então foi anulado esse gol do Santos. Então, o jogo terminou em 0-0 aí. Um empate que eu achava sinceramente de que o Santos ele ia reabilitar o Cruzeiro também dentro da competição. O Cruzeiro que segue na lanterna aí e não tem nenhuma vitória no campeonato. Mas o Santos trouxe esse um pontinho aí. E agora vai ter esse tempo aí também para trabalhar, né? Santos que estreou ontem aí também o Cuca no comando técnico da equipe. E agora vamos ver como é que vai ser, né? Durante todos esses dias aí de treinamento, quais serão as novidades aí que o Cuca vai trazer para esse time aí? E se esse time realmente entra ligado e entra com vontade de vencer, né? Então, vamos ver o que vai ser aí desse próximo jogo no comando do Cuca aí, que vai ter mais tempo para trabalhar, para conhecer os jogadores e para implementar suas ideias, né? O problema do Santos, né, cara, deixou de ganhar 6 pontos contra adversários que iniciaram muito mal o Campeonato Brasileiro, jogando Exato. em E se casa. você
E se você for ver, o Inter ganhou do Santos na Vila e já ganhou de novo no Beira-Rio, ou seja, já conseguiu dar Realmente uma reabilitou distanciada, o né? Inter. É, Realmente reabilitou o Inter. E então, assim, cara, eu acho que foi realmente dois péssimos resultados para o Santos, jogando em casa contra adversários que começaram muito mal o Campeonato Brasileiro. é, Claro que esse jogo contra o Cruzeiro marca a reestreia do Cuca, né? O retorno do Cuca e o Santos. É, apesar dos apesares aí no histórico do Cuca aí, não acho um treinador ruim. Claro que tá um tempo sem trabalhar, então a gente vai ver o que o Cuca pode trazer de melhor para esse time do Santos, né? Mas sim. que foram dois resultados muito ruins para o Santos dentro de casa, foram, cara. Era Não, com um, certeza. assim, no meu ponto de vista, dois adversários que estavam na zona de rebaixamento. O Cruzeiro continua até como o último, né? Saiu ali Sim. na última rodada, mas na penúltima rodada, mas já voltou novamente aí para a lanterna com a vitória do Remo em cima do Bahia. Então, cara, o Santos vacilou grande, cara. Nesses dois jogos aí, eu acho que o Santos vacilou grande. O Cruzeiro que vai estrear logo logo aí o Arthur Jorge, né? Conseguiu fechar um Exato. acordo com o técnico português. É, cara, eu acho que Arthur Jorge aí chega para somar e somar bastante, né? Treinador que ficou por pouco tempo aqui no Brasil, mas que já conheceu, serviu para conhecer o futebol brasileiro, tanto que o cara foi campeão do Campeonato Brasileiro e da Libertadores com o Botafogo, né? Botafogo também que ganhou na rodada, mas mesmo assim demitiu o seu técnico, né? Então a dança das cadeiras aí segue a todo vapor, né? E como você falou também, um resultado muito interessante aí do Remo ganhando por 4-1, né? Para cima do Bahia, Bahia que tá com O Bahia era o único invicto, né? Não tinha era. perdido ainda. Exato, o Bahia tomou uma cacetada aí fora de casa aí do Remo. Quem sabe, né? O Remo começa a dar uma respirada aí também. Essa que é a primeira vitória do Remo nessa Série A do Brasileiro aí. É um resultado bem interessante, um resultado elástico até eu achei, mas vamos ver o que o Bahia faz aí também para se reabilitar dentro da competição, né? Tivemos também o resultado que mexeu na parte de cima da tabela, né? Que foi o Choque Rei. Jogo entre São Paulo e Palmeiras aí no horário balado do sabadão aí às 9 da noite. São Paulo recebendo Palmeiras aí. E, cara, São Paulo já tinha perdido a liderança na rodada 7, né? E aí recebeu o Palmeiras num confronto direto ali. Os dois ainda estavam empatados em número de pontos ali, só distanciados ali pelo saldo de gols. Mas o São Paulo, então, não conseguiu pontuar contra o Palmeiras dentro dos seus domínios aí, perdeu de 1-0. E o Palmeiras agora segue líder isolado aí, né? Já abrindo 3 pontos aí para cima do próprio São Paulo. Então, aquilo que a gente tinha falado desde o começo, né? Palmeiras vai brigar por esse Campeonato Brasileiro e, cara, acho que o Palmeiras ele já está muito habilitado, não tenho medo de queimar minha língua, acho que o Palmeiras ele não está pouco, ele está muito habilitado a levantar esse brasileiro desse ano aqui. E pelas movimentações que a gente ouve falar aí dos nichos, né, de youtubers aí palmeirenses e da própria mídia também, de que o Palmeiras ele tenta a contratação daquele zagueiro Ninho, que jogava no Fluminense e agora está jogando na Europa. E também tem a contratação do Almada, né? Almada aí que fez história aí, entrou nesse elenco campeão da Libertadores pelo Botafogo e hoje é jogador do Atlético de Madrid. Ele que não tem muito espaço, até porque o time do Atlético de Madrid, como a gente já falou em alguns vídeos aqui do canal sobre Champions League, tá com um time bem encaixado e o Almada ele compõe um elenco, né? Então assim, para os níveis do futebol brasileiro, a gente sabe que é um jogador de extrema importância e para qualquer time que esse jogador cair aqui no Brasil, o cara é titular absoluto. Mas lá no Atlético de Madrid tá apenas banco de reserva, né? Então acho que se o Palmeiras conseguir trazer esses dois jogadores aí, mais o Paulinho que está prestes aí a retornar, cara, o Palmeiras fica credenciado muito ao título da Libertadores. E como eu já falei também em alguns vídeos aqui do canal, já levantou o Paulista, fica muito habilitado para levantar o brasileiro e digo mais, pode ser que vai beliscar e também brigar pela Libertadores, com certeza, e pela Copa do Brasil também, cara. Então, assim, acho que será uma temporada muito promissora para o Palmeiras. Né? Não, vai dar em nada. Vai ficar só nesse Paulistinha aí mesmo.
Quer dizer, Paulistão, né? Quando ganha, Lá, Paulistão. lá, lá vem, Quando lá perde, vem. Paulistinha. Não, vai dar em nada. Esse daí é um dos que menos me preocupa esse ano aí. É, se bem que eu vou dar um destaque aqui, John, pro John Arias, tá? Sim. Segundo jogo que ele marca gol, segundo jogo que o Palmeiras ganha com ele ali, fazendo os gols da vitória. Então, o John Arias é um jogador muito bom, um grande reforço aí pro Palmeiras, uma excelente contratação aí. É, agora, os Tricas aí. Os Tricas é o famoso golfinho, né? Vai, sobe ali em cima, faz uma gracinha e daqui a pouco volta para baixo. É o desesperar. Eu acho que agora a diretoria do São Paulo começa a achar que foi um baita tiro no pé ter mandado o Crespo embora. É aquilo que a gente falou em uns vídeos anteriores aí. Se foi por conta das declarações que ele deu, foi desnecessário. Pô, você senta ali, conversa com o cara longe dos holofortes, explica pro cara, pô, Crespo, não é assim, pô, você tem que rever o que você fala ali nas entrevistas pós-jogo ou pré-jogo, porque não dá pra ficar fazendo essas declarações aí. Pô, você senta ali com o cara, conversa fora dos holofortes aí, resolve tudo numa boa ali entre diretoria e treinador. Então acho que mandar o treinador embora foi um tiro bem dado no pé. Desses dois jogos aí que provavelmente o Roger Machado ele já começa a dar um pouco da cara dele pro time, já começa a ver o que está acontecendo, né? Então a diferença aí já o Palmeiras já abre uma diferença de 3 pontos. A gente falando sério aqui agora, se deixar o Palmeiras ampliar essa vantagem, realmente fica difícil de pegar, porque a gente sabe aí o histórico do Palmeiras, do Abel Ferreira, mas o do São Paulo agora é isso, né? É, Mandou o Crespo complicado. embora, trouxe o Roger Machado. Agora a gente não sabe se o time volta a vencer ou se agora o time vai mostrar sua verdadeira face, né? Cara, eu acho que assim, esse é o time do Roger Machado. Então, meus parabéns à diretoria do São Paulo que fez esse investimento aí, essa bela contratação, sendo que já tinha um técnico consolidado, um técnico que já foi campeão no clube, tinha identificação com os jogadores, com o clube, com diretoria, mandaram embora do nada e trouxeram um cara que não agrega em nada, não fez nenhum grande trabalho em nenhum time, não tem ideias novas. Aí eu não sei o que é pior, o jeito que ele arma o time ou as coletivas dele. O cara dando coletiva é a Dilma Rousseff de calça, né? Não fala nada com nada. Ou seja, é complicado, cara. A situação do São Paulo é complicada. São Paulo que tem um elenco limitado também. Claro que não brigaria pelo título, a gente já sabia disso, mas que eu acho que com o Crespo ele conseguiu extrair mais esse elenco, desse grupo. Coisa que não vai acontecer com o Roger Machado, né? Então, vamos aguardar aí pelas cenas dos próximos episódios, né? E já que a gente está falando em técnico aí, vamos falar de mais um técnico aí que está fazendo a diferença, né? Renato Gaúcho, cara. O Vasco aí vem de 3 vitórias seguidas aí, conseguiu mais uma vitória para cima do Grêmio, né? Agora a lei do ex de técnico, né? Renato Gaúcho que consagrado pelo Grêmio aí, tanto como jogador quanto treinador, teve mais uma vitória aí para cima do seu ex-clube e o Vasco que vai pegando a elevadora na tabela, né? Vai subindo e a gente já viu ali que Renato Gaúcho com certeza deu uma sacudida ali nesse elenco do Vasco, que também é limitado. A gente sabe que mais tempo, menos tempo vai oscilar também dentro da competição, mas que a princípio ele assumiu o time, já pegando logo um jogo dificílimo contra o Palmeiras, conseguiu ganhar de virada e vem aí de 3 vitórias seguidas aí e fazendo esse time do Vasco aí render dentro da competição, né? Então, cara, tem gente que ainda não curte o trabalho do Renato Gaúcho, mas eu acho um bom treinador, viu, cara? Eu acho um bom treinador e é aí que a gente vê que o cara é um treinador bom. Porque pô, você pega o time do Vasco, não tem ninguém. O Vasco começou mal pra caramba o Campeonato Brasileiro. Coutinho pedindo rescisão de contrato aí com o Vasco, saindo fora. Ryan indo embora. Vegete indo embora. Aí quando você acha que o Vasco é um time que vai brigar novamente para não cair, aí eles contratam aí o Renato Gaúcho para substituir ali Me fugiu o nome do ex-treinador. Mas enfim. Fernando Diniz. Fernando Isso. Diniz. Fugiu o nome dele. Deu branco no nome dele.
Aí vem o Renato Gaúcho com esse elenco do Vasco e ajeita a casinha ali, cara. E por sinal indo muito bem. Por sinal indo muito bem. Só não ganhou do Cruzeiro, tá? Porque perdeu um jogador no meio do segundo tempo ali naquele jogo contra o Cruzeiro, que eu acho que É, pesou muito pro Vasco. Porque se não é, fosse isso, cara, o Vasco tinha ganhado do Cruzeiro também, viu? é verdade. Eu E falei que o Vasco vem de 3 vitórias seguidas, mas teve esse empate aí. Então é uma vitória, empate e vitória. Tá são certo. quatro jogos sem perder. Poderiam ser 4 vitórias, mas aí empatou ali com o Cruzeiro. O jogo que culminou na queda do Tite, né? Sim. É, cara, complicado, né? Vamos ver aí também o que vai ser desse Cruzeiro com o Arthur Jorge, né? Acho que vai ter também uma mudança radical aí. O Cruzeiro vai se levantar, até porque tem um elenco caro, um elenco bom, né? Para os padrões brasileiros, claro. E eu acho que vai brigar por coisa lá em cima. Vai se reerguer sim. Mais um resultado também interessante foi a vitória do Fluminense, né? Fluminense também que vem ali, sempre Tá despontando ali embalado. naquela parte de cima da tabela ali. Também é um time bem interessante. O técnico Zubeldia ali também conseguindo manter o Fluminense na parte de cima da tabela, cara, eu acho que vai ser essa toada aí o campeonato inteiro. O Fluminense dificilmente vai sair pelo menos do G6 ali. Então vai ser uma briga bem acirrada. A gente vê, claro que a gente já tem os favoritos, né? Que é Palmeiras, Flamengo, aí tem Bahia, tem o Cruzeiro, tem o Cruzeiro, claro, né? Se levantando, desde que saia lá da zona de rebaixamento. Aí temos também o Grêmio também, né, com o trabalho que está sendo feito aí há pouco tempo pelo técnico português aí também. E assim, cara, eu acho que essa briga lá em cima vai ser bem acirrada até o fim do campeonato, mas eu acho que o Fluminense ele vai se manter sim, pelo menos entre os 6 primeiros ali, e nem que seja para beliscar uma vaga na pré-Libertadores, mas tem tudo para conseguir. Eu só não entendi porque você não colocou o Corinthians aí no meio desse balaio de gato aí, porque eu acho que isso Por aí quê? é um certo preconceito com o time do Corinthians, né? Que entendi. Não, não Citou, entendi. citou até o Grêmio. Você citou até o Grêmio, por que não o Corinthians? Não, Eu tô mas o achando que é Grêmio. um certo. Eu Não, tô achando que é um certo preconceito contra o Corinthians não. aí. Eu O acho que o. Corinthians vai estar entre os 5 primeiros, sim. Pode ficar Ah, eu não tranquilo. sei, cara. Pode Eu ficar não sei. E tranquilo. você mesmo no comentário do Corinthians falou que tá preocupado com a situação do Corinthians. Eu não acho que o Grêmio vai ficar entre. Eu acho que o Grêmio é meio de tabela para baixo. Mas eu Tá. acho que a briga pelo G6, pelo G4 ainda mais vai ser muito acirrada. Mas Corinthians também eu acho que vai ficar ali no máximo entre 10º, Não. Pode, 8º, no máximo. Eu acho que não pode consegue ficar muito mais sossegado. que isso, não. Essa data FIFA aí vai ser muito boa pra gente aí. Quando voltar aí Vai. dessa data FIFA, você vai ver a arrancada que o Corinthians vai dar. O Dorival ele vai rever tudo que ele tá fazendo de errado aí. Vai, vai criar vergonha na cara e vai dar jeito nesse time do Corinthians aí no Campeonato Brasileiro. É, Então, pode ir, aguarde, aguarde. E digo mais, eu retorna, se eu não me engano, no dia 1º de abril e acaba com a festinha do Fluminense também. Já vai voltar acabando com a festinha do Fluminense em pleno Maracanã. Pode escutar o que eu tô te falando aí. vamos ver, porque teve declarações aqui que ficaram mal interpretadas aí depois aí, que a gente tem que fazer uns react aí depois aí de coisas que você falou aí e aconteceu exatamente o contrário, né? Então já fica mais um registro aí pra gente debater sobre isso depois. Mas é isso, galera. Então a gente agradece para quem ficou até aqui. Pedimos aí encarecidamente seu like, que você se inscreva no canal, que você compartilhe para quem gosta desse tipo de conteúdo aí, ativa o sininho para ajudar a gente. O algoritmo aí é difícil de lidar com ele, então desde que muitas pessoas vejam o vídeo, a plataforma distribui para mais pessoas assistirem. Quanto mais pessoas assistir, melhor para nós. Então, muito obrigado, a gente fica por aqui e até o próximo vídeo. E é isso aí, galera. Só para fechar a oitava rodada aí, Inter 2, Chapecoense 0, Vitória 1, Mirassol 0. Mirassol que entra na zona de rebaixamento e já começa a se preocupar, hein? Quem te viu, quem te vê. O clássico Atletiba, vencido pelo Furacão 2-0. E também aqui, ó, Red Bull também preocupante, hein? Perdeu em casa aí pro Botafogo. Botafogo que só tinha ganhado na estreia. Depois só tava tomando taca. Pegou o Red Bull.
e venceu o Red Bull 2-1 fora de casa. Só para fechar aí a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fora isso, galera, um grande abraço a todos. Fiquem com Deus, uma boa noite e a gente vai se falando aí na programação da semana, hein? Valeu, pessoal. Até o Até próximo vídeo. mais.